Essa aula será sobre tempos geológicos e a evolução das espécies. O que é um tempo geológico? A gente conta o tempo geológico desde a formação do planeta Terra. Hoje, a gente sabe que o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Como que a gente sabe disso? Através da análise de rochas. Alguns locais no planeta Terra foram preservados e existem lá essas rochas muito antigas que mostraram pra gente a provável idade do planeta, tá? E como que a gente divide o tempo geológico? É de acordo com os acontecimentos ali. Às vezes houve uma extinção, então acaba um período e começa outro e tal. Então, como é a divisão? A gente divide em eras, períodos e épocas. A gente tem a era pré-cambriana, a era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Olha aí, uma representação do tempo geológico. E no finalzinho dele é que vai surgir a espécie humana, tá vendo? Olha tanto tempo que se passou com outras espécies aqui no nosso planeta e a gente só surgiu agora, né? A gente só surgiu ontem praticamente. Então eu vou começar falando sobre a era pré-cambriana, tá? Que essa era pré-cambriana é antes de ter os seres vivos que a gente conhece hoje. Então, compreende desde a formação do planeta, que ele era muito quente, instável, não tinha atmosfera, o oxigênio era muito baixo, tanto na atmosfera quanto na água. Então, ao longo desse período, dessa era pré-cambriana, houve o esfriamento, né, do planeta Terra, e ele foi ficando mais estável e surgiu o primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo, provavelmente, era um procarionte, né? Vou botar aqui um microfóssil que a gente chama, né? Aí, tá vendo? Ele foi encontrado em rochas, foi preservado, só que a gente só consegue ver ele no microscópio. Então, ele é um microfóssil de uma célula procarionte. A gente também tem os estromatólitos. O que são os estromatólitos? Eles são vestígios de atividade celular. Olha aí, essa foto é uma foto moderna. São formações de estromatólitos de células que vivem hoje. E esses daí são fósseis de estromatólitos feitos por células que viveram há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, o fóssil mais antigo que a gente conhece de um ser vivo é de 3,5 bilhões de anos atrás. Esse período de 1 bilhão de anos, a Terra ficou sem vida, sem um ser vivo ali. Mas ela era muito instável, né? Era muito quente, tinha muita chuva ácida, muitos meteoros entravam aqui porque não tinha uma atmosfera, não tinha uma proteção. Então, quando surgiu esse primeiro ser vivo, provavelmente ele era o quê? Um heterótrofo. O que é um heterótrofo? Ele não produzia seu próprio alimento. E procarionte. Era uma célula que não tinha núcleo, né? Igual as células das bactérias. Aí, o que acontece? Depois de muito tempo, milhões de anos, ocorreu a evolução e surgiram células eucariontes. Depois de milhões de anos, né? Na evolução, surgiram células autótrofas. Essas células autótrofas, elas faziam a produção do oxigênio, né? Então, começou a aumentar o nível de oxigênio na água e depois na atmosfera. Essas células, como elas produziam seu próprio alimento, né? Depois surgiram as células eucariontes, e a partir do momento que aumentou o nível de oxigênio tanto na água, depois na atmosfera, né? As células, elas passaram a fazer respiração aeróbica, que é aquela que se faz na presença do oxigênio. Antes, faziam fermentação, que é a respiração anaeróbica, que não precisa de oxigênio. Só que a respiração aeróbica, ela tem uma produção maior de energia, que é o ATP, né? Então, foi mais vantajoso. Aí, agora eu estou mostrando para vocês uma fauna ediacariana, que chamam, né, que era uma fauna antes da próxima era, que é a era paleozoica. Agora é a era paleozoica,
que compreende de 550 milhões de anos, que foi a explosão cambriana, a 250 milhões de anos atrás. E ela é dividida em períodos. O primeiro período é o período cambriano, onde teve a explosão cambriana. Todos os filos que a gente conhece atualmente surgiram nesse período, tá? Então, poríferos, quinidários, até os cordados, que é o que nós estamos incluídos, surgiram nesse período. Aí, eu vou mostrar uma foto para vocês de como que era. Aí, tá vendo? Essa época, ela é marcada por ter surgido carapaças, formas mais duras, né, de proteção, e que são mais fáceis de serem fossilizadas, né? Então, a gente tem um grande banco de fósseis dessa época, aí, que é a explosão cambriana. Aí, esse é um fóssil de um trilobita, que era um animal muito comum na época, e depois ele acabou sendo extinto mais pra frente. Então, o período cambriano, ele é de 570 milhões de anos atrás. O próximo período é o Ordoviciano. Ele é marcado pelo surgimento dos peixes, né, dos vertebrados. Olha aí, uma fotinha. Aí, esse é um fóssil de um peixe dessa época do Ordoviciano. Então, ele foi marcado pelo surgimento, né, dos peixes vertebrados. Ao final dele já tinha até tubarões. O tubarão, ele é um animal muito antigo, não a espécie atual, os seus ancestrais, né, já eram tubarões. E tiveram várias glaciações. O final do Ordoviciano, ele é marcado por uma extinção, que é a primeira extinção em massa, que matou cerca de 60%, extinguiu cerca de 60% das espécies do planeta, tá? O próximo período é o que a gente chama de Siluriano. Olha aí uma imagem. Ele é de 438 milhões de anos, tá? A partir de 438 milhões de anos. E a partir dele surgiram as primeiras plantas vasculares, são as plantas que têm vasos, né, de condução. Ao final desse período, já surgiram artrópodes e fungos. Olha aí, uma foto de um artrópode. Bacana, né? Agora, a gente vai falar do período Devoniano. O período Devoniano, ele é famoso, ele é chamado de Idade dos Peixes. Por quê? Porque teve uma explosão de espécies de peixes, tá? Nesse período. E ele compreende a partir de 410 milhões de anos atrás. Olha aí uma fotinha. Ele já tinha grandes florestas, tá vendo? Porque lá no período siluriano, já começaram a ter plantas terrestres, né, com vasos. Agora, essas plantas se espalharam pelo ambiente terrestre. E também foi nessa época que surgiram os primeiros anfíbios. Por que surgiram os anfíbios nessa época? O Devoniano é a idade dos peixes, né? Então, isso quer dizer que tinha muitos peixes. Então, na água, tinha uma predação muito grande, uma competição muito grande. Então, aqueles que começaram a ter alguma característica, alguma adaptação para aguentar fora da água, eles tiveram vantagem. Então, a formação do pulmão foi vantajosa e alguns peixes pulmonados conseguiam ficar muito tempo fora da água. E eles deram origem depois aos anfíbios, tá? Até hoje a gente tem peixes pulmonados, espécies de peixes pulmonados, com pulmão. Então, olha aí. Um fóssil de um anfíbio dessa época, né? E o final dele é marcado por uma segunda extinção em massa de uns 70% das espécies do planeta. Provavelmente foi por mudanças climáticas, atividades de vulcões, etc. Então, olha aí, representação de um anfíbio no Devoniano. Agora, vamos falar sobre o período carbonífero. O período carbonífero, ele tem uma característica especial. Foi nele que aumentou muito a quantidade de oxigênio no planeta, tá? E com isso, com uma disponibilidade maior de oxigênio, algumas espécies cresceram muito. Então, é nessa época que tem insetos gigantes,
tá? Pensou se até hoje fosse assim, uma barata gigante? Enfim, olha aí, uma fotinha, tá? Uma imagem, uma representação, libélulas gigantes. E o período carbonífero, ele também é marcado pela conquista dos animais no ambiente terrestre. As plantas já tinham conquistado, né? Agora foi a vez dos animais. Então surgiram os répteis. Os répteis, eles têm uma independência maior da água. Por quê? Os anfíbios, que eles têm uma dependência na reprodução. Então eles precisam ficar sempre em um local úmido, a fecundação é externa, então eles lançam seus gametas na água para se encontrar, né, tal. Agora os répteis não. Eles têm uma fecundação interna e o desenvolvimento do embrião ocorre numa casca, né? Então eles ficaram muito mais independentes da água, conseguiram desbravar mais o ambiente terrestre. Olha aí a representação de um réptil, né, dessa época. E nessa época também surgiram as plantas com sementes, são as gimnosperma. Esperma é semente, então as coníferas, sabe, árvore de Natal, tipo uma árvore de Natal. Então, começaram a surgir aí. Até então não tinha semente. Agora, o período Perminiano, que data de 290 milhões de anos atrás. Essa foi a idade, né, o período onde os répteis eles se diversificaram muito, tá? Aí uma imagem desse período. Outra característica é que nesse período os continentes se juntaram e formaram a famosa Pangeia. Antes eles não eram unidos. E no final, o que marca o final desse período é uma extinção em massa de cerca de 90 a 95% das espécies do planeta foram extinguidas, tá? E os motivos, acredito que sejam por mudanças climáticas, né? Pela movimentação dos continentes, por vulcões entrarem em atividade, então isso pode ter levado a extinções em massa, que é a terceira extinção em massa do nosso planeta. Agora, a gente já entra na era Mesozoica, tá? A era Mesozoica é a era dos répteis, tá? E foi aqui que surgiram os dinossauros. O primeiro período é o período Triássico, que ele data de 250 milhões de anos. Olha aí uma fotinha. Então, foi nesse período que surgiram os dinossauros e também surgiram os mamíferos. Só que os mamíferos, eles se mantiveram com hábitos noturnos e pequenos. Por quê? Quem estava dominando ali o planeta eram os grandes répteis e os dinossauros, tá? E foi nesse período que a Pangeia começou a se dividir, então formou vários ambientes diferentes, com climas diferentes. E ao final desse período Triássico também teve uma extinção em massa, mas que extinguiu cerca de 20% das espécies do planeta, tá? Então foi a quarta extinção. O próximo período é o período Jurássico. Ele data de 205 milhões de anos atrás. Os dinossauros dominavam, né, nesse período. Como houve a separação dos continentes, antes, imagina, um continente gigante, a Pangeia, o centro era muito seco. Então, como foi se separando, foi ocorrendo a formação dos oceanos, então a umidade aumentou, o clima começou a mudar. E surgiram as primeiras aves, tá? Olha aí um fóssil. Esse é o famoso Archaeopteryx. E essa representação deles, como que ele seria. Aí, tá vendo? Então, os dinossauros, eles vivem até hoje, tá? As aves são dinossauros aviformes. Então, esse período aí do Jurássico, ele foi marcado pela dominação, né, total dos dinossauros. Aí vem o próximo período, que é o Cretáceo. O período Cretáceo ainda tem a dominação dos dinossauros, mas tem em especial a formação, o surgimento, né, das plantas com flores, as angiospermas, que é uma novidade evolutiva muito importante para as plantas que tiveram um grande sucesso, né, com a polinização, os animais ajudando ali na reprodução das plantas. E o final do Cretáceo tem a famosa extinção dos dinossauros. Realmente foi um meteoro que caiu, tá?
tem uma cratera em Yucatán, no México, que comprova, né, da mesma data, né, desse período. E não foi só porque caiu o meteoro aqui que matou todo mundo, não. Cair o meteoro aqui trouxe várias consequências, tá? E uma delas foi o abalo sísmico, vulcões entraram em erupção, terremotos aconteceram, subiu uma poeira, né, tapando o sol por muitos anos. Então, os vegetais que dependem do sol começaram a morrer, os herbívoros que dependem do vegetal começaram a morrer, e os carnívoros começaram a morrer também, tá? E algumas espécies sobreviveram, mas morreram espécies tanto de peixes, anfíbios, répteis, tá? E já existiam mamíferos, os mamíferos conseguiram sobreviver em uma linhagem, e a linhagem dos dinossauros aviformes. Aí uma representação do meteoro. Então, até hoje os dinossauros vivem, tá, gente? O passarinho, o periquito, o avestruz são dinossauros. Então, acabou a Era Mesozoica. Agora a gente entra na Era Cenozoica. O primeiro período da Era Cenozoica é o Terciário, tá? Ele começa há 60 milhões de anos atrás. É marcado pelo movimento das placas tectônicas, formação de montanhas e pela diversificação dos mamíferos. Hoje a gente entende que se não tivesse acontecido a extinção dos dinossauros, talvez os mamíferos eles não tivessem diversificado, e até hoje os dinossauros estariam dominando o planeta e não teriam seres humanos, tá? Então, olha aí uma fotinha do primeiro primata, né? Como é que seriam os primeiros primatas? Começaram a surgir nesse período. E os primeiros hominídeos, que são da nossa linhagem, da linhagem dos seres humanos, tá? Surgiram também roedores e baleias nesse período. Então, a baleia, o golfinho, né, voltou para o mar, né, no seu caminho evolutivo, tá? E o próximo período é o período quaternário, que ele data de 1 milhão de anos atrás. Então, ele é marcado por grandes glaciações, sabe, a Era do Gelo, né? E a atual formação dos continentes, os oceanos formados, Atlântico, Índico, Pacífico, tá? E o aparecimento dos seres humanos, tá? É desse período quaternário. E a gente vai falar de duas épocas, que é o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno, ele é marcado pelas glaciações, e a época do Holoceno é marcada por grandes extinções de espécies, devido à interferência aí dos seres humanos. O mamute, por exemplo, é um exemplo que provavelmente foi a caça humana que extinguiu essa espécie há uns 10 mil anos atrás, tá? Aí uma pintura rupestre, começando o desenvolvimento de civilizações, e a constituição do tempo histórico que a gente conhece hoje. Atualmente, os historiadores, eles ainda propõem que nós já estamos em uma época diferente, que seria a época antropoceno, pois o ser humano está interferindo demais na natureza e até as mudanças climáticas, elas já caracterizam uma nova época. Mas, por enquanto, estamos ainda no Holoceno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, obrigada!